meus amores, tudo bom? Então, bora aprender a fazer cupcakes. Esses cupcakes são para iniciantes, muito fácil de ser feito. E bora aprender? Beijo! Bom, meninas, para massa nós vamos precisar de 1,5 xícaras de açúcar. Não é só isso, tem mais um pouco ali separado, tá? Vai precisar de 2 xícaras de trigo, 3 ovos, meia xícara de leite, 1 xícara de óleo, 2 colheres de chocolate em pó, mas eu acabei colocando um pouquinho a mais, e 1 colher de fermento. Isso aqui é o que você vai precisar para fazer a massa, tá? Eu utilizei esse copo aqui, que eu acho que quem tiver em casa vai até ser mais fácil do que medir na própria xícara. Ele já vem a medida aqui da xícara direitinho, então eu medi tudinho aqui e coloquei de acordo, ok? Esse copo é bem legal porque ele já tem medida de arroz, chocolate, ml, tudinho. Então eu medi a xícara por aqui, que eu achei muito mais fácil, ok? Bom, meninas, no liquidificador nós iremos colocar os 4 primeiros ingredientes, que são o leite, o óleo, os ovos e o açúcar, tá bom? Esses ingredientes nós vamos bater todos eles no liquidificador até dissolver, ficar bem misturado mesmo, uma massa bem misturada. E depois que ele tiver totalmente misturado, nós vamos colocar em outra travessa e acrescentar os outros ingredientes. Então, é isso. Vamos misturar primeiro e bater tudinho no liquidificador. Então, depois do creme pronto, nós vamos separar um pote, colocar tudo que a gente bateu no liquidificador nesse pote e vamos acrescentar os outros ingredientes para poder ele ficar mais encorpado, ficar uma massa parecida massa de bolo mesmo, tá? Ali eu coloquei nessa vasilha, peguei a farinha de trigo, tá? Coloquei o trigo, lembrando que o trigo é sem fermento, porque nós vamos colocar fermento depois, então não há necessidade dele ser com fermento. Então, vamos colocar o trigo e o chocolate em pó. Vamos misturar bem até formar uma massa de bolo mesmo. Depois que tiver bem misturado, nós vamos para a parte do fermento. Tá bom? Sendo, gente, que nessa vasilha ficou pequeno para mexer. Como vocês podem ver, ó, eu tô tendo dificuldade para mexer. Então, eu achei essa bacia, o único pote grande que tem nessa casa. E misturei bem, até formar essa massa de bolo aí, como vocês podem ver. Agora, nós iremos acrescentar o fermento e misturar. O fermento é bom, ó, sempre misturar ele da forma ali que eu tô fazendo, ó. Puxando sempre de baixo para cima. Essa técnica dizem que é melhor porque vai misturando o fermento todo na massa, puxando a massa que está embaixo, passando para cima e vai misturando mesmo o fermento para que ele fique assim, misturado na massa inteira, ele não fique somente em um lugar, basicamente. Eu gosto de mexer assim. Eu já sabia fazer assim, vi na receita que a menina estava ensinando, a receita que eu aprendi, ela também falava isso, que aprendeu isso com uma senhora. E eu resolvi fazer da mesma forma que eu também aprendi isso com a minha mãe, que dessa forma o fermento se mistura mais, sabe? Mistura melhor a massa. Então você vai misturando tudinho e depois disso é hora de botar nas nossas forminhas. Aqui na minha cidade eu encontrei vários tipos de forminhas, só que eu gostei mais desse, que tem os desenhos do cupcake em volta da embalagem. Essas forminhas são próprias para irem ao forno, então vocês têm que comprar forminhas próprias para cupcakes, tá? Essas outras forminhas são forminhas para ir ao forno, que eu coloco na forminha, a minha forminha dentro dessa forminha, que ajuda a não deixar ele abrir. Porque se você colocar somente na forminha, quando ele for inchando, o cupcake vai abrir todinho e não vai ficar no formato de bolinho, que é o que nós queremos, entendeu? Então há necessidade dessa forminha de empada, no caso essa eu usei a forminha de empada, para poder segurar o cupcake. Então ali eu já estou formando no tabuleiro, coloquei o tabuleiro e a forminha de cupcake para tá enchendo. Aí nós vamos agora para a parte de encher os nossos
nossas forminhas com nossa massa. Então, agora nós vamos encher as nossas forminhas. Você não precisa encher ela até a boca, porque como tem fermento, ele vai inchar e vai ficar do tamanho que a gente quer. Eu aconselho a colocar um pouquinho a mais do meio. Não no meio exatamente, um pouquinho acima do meio, porque como tem fermento, ele vai crescer e tudo mais, vai ficar do tamanho que a gente quer. Vamos levar ao forno e deixar por volta de uns 20 a 25 minutos. É igual massa de bolo, você vai olhando, vai passando garfo para ver se tá tudo direitinho. E é isso. Vamos deixar os 20 a 25 minutos, enquanto isso nós vamos fazer o nosso recheio. Agora você separa uma vasilha grande. Precisa de uma barra de chocolate. No caso, na receita que eu li, precisava somente de uma barra, mas eu aconselho a vocês a colocarem 3 barras de chocolate, ok? Então você vai pegar a barra de chocolate, vai picar ela, picar não, assim, separar os tabletezinhos, quadradinhos e tal. Então o meu conselho, vocês usarem 3 barras de chocolate para 2 caixinhas de creme de leite. Mas na receita que eu copiei, que eu fui fazer, era só uma barra de chocolate para uma caixinha de creme de leite, entendeu? Então eu fiz desse modo, só que depois eu acrescentei fiz brigadeiro para poder encher nos outros, porque como tinha acabado o material e estava muito tarde, não deu tempo, tá? Mas eu aconselho isso a vocês. Então ali tá o chocolate com creme de leite. E eu vou colocar dentro do micro-ondas para poder derreter. O legal é você colocar dentro do micro-ondas, colocar 1 minuto. Se tiver bom, beleza, você já separa para esfriar, para você colocar o seu recheio. Mas se não tiver, você vai colocando de 1 em 1 minuto para poder ver a consistência que vai ficando. Se vai ficando da consistência que você quer, do jeito que você quer, que é ele meio líquido, entendeu? Meio líquido não, meio cremoso, aquele mais ralo, tá? Então, meninas, 1 minuto para o meu foi o suficiente. Ele derreteu bem. Quando vocês misturam assim, ó, você já vê que tá bem derretido o chocolate. Já ficou na consistência que eu queria. Agora é só eu misturar, que ele vai ficar todo pretinho, do jeito que do jeito que a gente quer para fazer o recheio, ok? Bom, para cobertura tem 2 modos. Tem esse recheio aqui que eu até prefiro, que é aquele que a gente fez pro recheio, mas que pode usar como cobertura, que eu até prefiro, eu gosto mais. E tem aquele que nós vamos fazer agora, que é aquele branquinho e tal. Para aquilo nós vamos precisar de 2 claras e 3 colheres de açúcar, que eu não vou fazer uma quantidade grande. Então, se você for querer fazer para todos os seus cupcakes, você coloque 4 claras para 6 colheres de açúcar, ok? Mas eu vou fazer a metade. Vamos lá. Primeiro você vai bater as claras em neves, tá? Em neves firmes. E ali foi o que eu fiz. Eu coloquei as 2 claras e tô batendo em neve firme, até ele ficar com aquela consistência boa na batedeira, ok? Agora ele fica nessa consistência mais durinha, as claras bem batidas em firme, tá? E nós vamos acrescentar agora o açúcar. Depois que acrescentar o açúcar, vamos bater novamente para ele dar aquela consistência de chantilly, aquela coisa mesmo que a gente quer que fique mais durinho, mais consistente, para estarmos fazendo o nosso enfeite do nosso cupcake. Bom, eu dividi a quantidade de creme que deu. Eu coloquei um pouquinho num potinho para fazer ele de cor rosa e deixei um pouquinho para fazer branco também, tá? Apesar que aqui em casa ninguém é muito fã desse merengue, a gente prefere com a cobertura de chocolate, mas eu fiz um pouquinho para poder ficar bonitinho para mostrar para vocês. Então eu comprei esse corante aqui próprio comestível, foi R$1,30 ele. E eu coloquei só algumas gotinhas, mas poucas gotas, eu não sei a quantidade exata que eu coloquei porque eu não contei. Mas misturei e rapidinho ficou rosa, ficou lindo, tá cor maravilhosa, cor mais linda desse mundo. Então eu misturei e depois... Bom, agora eu tirei os cupcakes do forno, eles ficaram assim, a maioria furado porque eu enfiei o garfo. Mas nós vamos recheá-los. Primeiro vai pegar o cupcake, esse daí, ó, tá vendo? Ele tá durinho, já tá frio. Eu vou pegar uma faca e vou abrir um buraco ali no meio dele pra gente tá colocando o nosso recheio, tá? Primeiro você abre assim, ó, redondo.
tira essa tampa e ele vai ficar um buraquinho. Dentro desse buraquinho você separa ali aquela tampinha e vão encher de chocolate. Ai, que delícia, gente. Colocar bastante chocolate. Depois que você colocar o chocolate, você vai pegar aquela tampinha que tá ali, vai tirar essa parte ali do bolo e deixar só a parte de cima como se fosse uma tampinha mesmo, ó. E vai tampar. Depois que tampar ele, você pega mais um pouquinho de chocolate. Ai, eu amo chocolate. E bota ali por cima pra depois a gente enfeitar, pra ele ficar com mais cobertura de chocolate, sabe? Delícia. Então agora a gente vai colocar a parte do chantilly. Nós temos aqui o chantilly branco, temos o rosa e temos a cobertura de chocolate, tá? Mas eu vou começar pelo chantilly rosa, que eu vou colocar pra enfeitar pra vocês, tá? Eu tenho esse bico, esse potezinho aí, com esse bico, que é próprio pra confeitar, bolo e tudo mais. Sendo pra quem não tem, pode fazer, pegar só o chantilly e colocar por cima, dar uma ajeitada com garfo, que fica legal também. Eu vou mostrar pra vocês depois os outros cupcakes que eu fiz sem utilizar o bico. Ou então botar apenas a cobertura de chocolate, que também fica legal. Mas eu vou utilizar isso, vou colocar todo o chantilly ali dentro desse potinho. Agora nós iremos pegar o bolo, né, no caso o qual vocês vão utilizar, e vamos passando. Eu coloquei pouco chantilly dentro do potinho, né, então por isso que deu um pouquinho mais de trabalho para colocar, fazer o recheio e tudo mais. Mas assim, vocês coloquem mais cheio, né, o pote mais cheio, porque a loira burra aqui fez pouco, né, porque aqui em casa ninguém gosta muito de chantilly. Mas vocês vão colocando que vai ficando legal, ó. Ah lá, agora deu certo, entendeu? Essa é a intenção. Porém, eu coloquei pouco chantilly. Eu comprei esses mini confetes de coraçãozinho, super fofo. Eu encontrei de boquinha, mas eu prefiro de coração. E eu coloquei ali alguns coraçõezinhos pra tá dando o detalhe no cupcake e ele ficar bonitinho, tá? Mas aí vocês colocam da forma que vocês preferirem, do jeito que vocês quiserem. E vocês podem também fazer um dessa forma, assim, que é mais fácil. Esse já tá recheado por dentro, já coloquei o recheio. E colocar assim, só colocar cobertura de chocolate por cima e enfeitar, que também fica bem mais gostoso. Confesso que eu amo de morrer, mas assim, ele lotado de chocolate, do que com esse cremezinho branco, que eu não sou muito afim, tá? Então é só isso, ó, a mesma coisa, encharquei de chocolate em cima, coloquei os confetezinhos e coloquei na geladeira para esse chocolate dar uma endurecida, porque como ele tá muito molezinho, porque ele foi feito pra pôr no meio, não foi feito pra pôr em cima, entendeu? Então coloca na geladeira que ele fica durinho e fica ótimo, e fica muito mais gostoso. E agora é só comer, nossos cupcakes estão prontinhos. Tem esse que eu fiz com bico, né, com bico de chantilly. Tem o de chocolate, que é muito mais gostoso. E tem esses outros dois modelinhos que eu fiz passando somente com a colher o cremezinho por cima. Eu acho que ficou bem legal, uma receita super fácil e também deliciosa. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam e me mandem uma fotinha de quem fizer também, tá bom? Super beijinho a todas, fiquem com Deus e até os próximos vídeos e bye bye!